Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana Mendes, eu sou professora de língua portuguesa e hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o fenômeno da variação linguística. Antes de nós iniciarmos aí a nossa conceituação e definição sobre esse tema, eu queria que vocês analisassem junto comigo um poema bem famoso que já foi usado em diversas provas do Oswald de Andrade. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teado. E vão fazendo telhados. Nesse poema do Oswald de Andrade, o eu lírico se coloca como alguém que observa a maneira como um grupo de trabalhadores se comunica. Repara que o título é Vício na Fala. Ele observa, portanto, esses trabalhadores que não fazem uso da norma padrão, da norma culta da língua. Repare também que os desvios cometidos por esse grupo de trabalhadores é o mesmo. Repara que em todas as palavras escritas com LH, o LH vai ser omitido. Então, milho vira mio, melhor vira mió, telha vira teia, telhado vira teado. Repara também que aqui, numa palavra que termina com R, há a omissão da terminação desse R. Então, na hora de falar, eles acabam não pronunciando R. Essa maneira de se comunicar é muito comum. Nós tendemos a omitir o R também quando usamos verbos no infinitivo. Em vez de cantar, amar, falar, vender, nós costumamos dizer amar, falar, vender. Repara que o Oswald de Andrade, muito embora coloque esse comportamento dos falantes como um vício, porque é algo visto pela sociedade de maneira negativa, ele os observa e, em nada, a maneira como eles falam afeta o trabalho que eles vão produzindo. Independentemente do fato deles falarem teado em vez de telhado, o que eles produzem são telhados. Então, pouco importa a maneira como eles falam. Eles são trabalhadores capazes de se comunicar e, acima de tudo, são trabalhadores capazes de realizar a sua função de uma maneira certa e plena. Bom, esse poema do Oswald de Andrade serve para nos mostrar o fenômeno da variação linguística. A gente precisa entender que existem diferentes maneiras de usar a língua. Há uma maneira de falar que é mais prestigiada, aquela maneira de falar que nós associamos aos falantes da língua, que tiveram mais instrução, que tiveram mais possibilidade de estudar e, portanto, são vistos como falantes cultos. E, por outro lado, existe um grupo de falantes da língua que, por inúmeras condições sociais, históricas, políticas e econômicas, não tiveram o mesmo nível, a mesma oportunidade, a mesma chance de aprender a língua, tal qual os falantes cultos. E é essa galera que vai falar teia, teado, mió, pió, mió. Mas no final, eles não vão aí ser falantes inferiores. Eles vão ser falantes da língua e vão ser trabalhadores responsáveis aí por entregar telhados. E o que é, então, a variação linguística? A variação linguística, repara que variação tem a ver com mudança. A variação linguística é um fenômeno natural da língua e comum a qualquer idioma. A variação linguística é a capacidade que a língua tem de ser usada de diferentes maneiras por seus falantes. Inúmeros fatores sociais, econômicos, regionais, portanto geográficos, fazem com que a língua mude e seja usada de diferentes maneiras. Uma maneira muito comum de nós percebermos essa mudança é quando nós
reparamos no sotaque do outro. Talvez você, que faça parte aí de uma região diferente da minha, estranhe um pouco a maneira como eu puxo o S em muitas palavras. Eu moro no Rio de Janeiro e, como uma típica carioca, eu tenho essa mania de falar sibilando. O sotaque é uma das muitas maneiras de nós reconhecermos que a língua muda. Bom, o certo é biscoito ou bolacha? O certo é rolê ou rolé? Bom, na internet, muitos jovens discutem sobre a forma correta de se falar biscoito ou bolacha. Na verdade, não existe uma maneira melhor ou pior de falar. O que a gente consegue perceber é que aqui no Rio de Janeiro, para os cariocas, se diz biscoito. Enquanto que, para a galera de São Paulo, nós falamos bolacha. Tem melhor ou pior? Não. São duas possibilidades distintas de se usar a língua. E são exemplos desse tal fenômeno de variação linguística. Aqui eu tenho uma mudança na maneira como um objeto é nomeado em diferentes regiões. Aqui eu tenho uma mudança na maneira como eu pronuncio uma mesma palavra. Para a galera de São Paulo, se diz rolê. Para a galera do Rio, da década de 80 e 90, se dizia rolé. É interessante também pensar que a palavra rolê e rolé, além de representarem aí exemplos da variação linguística, ela também representa um exemplo de como a língua vai mudar e evoluir e se tornar diferente ao longo dos anos. Na década de 80 e 90, até o início dos anos 2000, era muito comum que no próprio Rio de Janeiro a galera mais jovem falasse rolé. Hoje em dia, como há um movimento forte dentro do cenário musical que leva aí artistas de São Paulo a fazerem sucesso em diferentes regiões do Brasil, os próprios cariocas hoje não são tão adeptos assim da palavra rolê e da palavra rolé e começaram aí, portanto, a fazer uso da palavra rolê. Esses dois exemplos me permitem entender mudanças entre as regiões, e também entre uma época. É só isso que a gente pode pensar? Não. A variação linguística é um fenômeno que envolve a geografia, que envolve a época, que envolve quem você é, a que grupo social você pertence, que envolve também a capacidade aí da língua evoluir e novas palavras surgirem, enquanto que outras palavras vão desaparecendo com o passar do tempo e, portanto, sendo menos faladas pelos seus falantes. A variação linguística é um fenômeno que acontece em diferentes esferas. Nos próximos vídeos, nós vamos tratar de cada uma dessas esferas e vamos conhecer melhor esse fenômeno. Fique ligado!